Nós hoje vamos dar continuidade, irmãos, à nossa série de mensagens que iniciamos no domingo passado, uma série de exposições na carta de Paulo aos Colossenses, série intitulada Cristo sobre tudo, tema que resume bem, irmãos, a temática presente nesta carta de Paulo aos Colossenses, em que ele exalta o Senhor Jesus Cristo acima de tudo e acima de todos. Então, abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, nós iremos fazer a leitura a partir do versículo 24. Aqueles que encontraram, se puderem, coloquem-se de pé para lermos a palavra de Deus. Colossenses, capítulo 1, a partir do versículo 24. Amém? Diz assim: Agora me alegro nos meus sofrimentos por vós e completo no meu corpo o que resta do sofrimento de Cristo, por amor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro segundo o chamado de Deus, que me foi concedido para convosco, a fim de tornar plenamente conhecida a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto durante séculos e gerações, mas que agora foi manifesto aos seus santos, a quem Deus, entre os gentios, quis dar a conhecer as riquezas da glória deste mistério, a saber, Cristo em vós, a esperança da glória. A ele anunciamos, aconselhando e ensinando todo homem, com toda a sabedoria, para que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo. Para isso eu trabalho, lutando de acordo com a sua eficácia que atua poderosamente em mim. Vamos orar mais uma vez? Santo Deus, amado Pai, te agradecemos pela leitura da tua santa palavra feita neste momento, Deus. Pedimos que o Senhor fale aos nossos corações nesta noite, Deus. Que o teu Espírito Santo haja em nosso meio, em nossas mentes, nos dando o entendimento necessário para compreendermos aquilo que o Senhor tem a nos ensinar. Seja conosco, oramos assim em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Irmãos, Paulo escreveu esta carta para a igreja de Colossos, principalmente por causa de uma heresia que estava adentrando aquela igreja, chamada a heresia de Colossos. Chamada assim justamente por ser diferente de algumas outras heresias que estavam adentrando a igreja naquele tempo também. Desde aquele tempo, irmãos, que existem falsos ensinamentos. Desde aquele tempo que existem heresias que tentam destruir com a igreja do Senhor e que tentam impedir que o evangelho genuíno seja pregado. Heresias que têm deturpado a mensagem do evangelho. E essa heresia de Colossos, irmãos, era uma heresia que misturava aspectos do judaísmo, porque algumas pessoas dentro daquela igreja estavam ensinando que a salvação só poderia ser obtida se aqueles irmãos, aqueles cristãos, voltassem a praticar alguns rituais do judaísmo, como, por exemplo, a circuncisão, a guarda do sábado e a prática de algumas leis do Antigo Testamento. Outra parte dessa heresia, que era chamada gnosticismo, afirmava, irmãos, que a salvação só poderia ser obtida por meio de um conhecimento elevado que apenas algumas poucas pessoas tinham. Então, nem todas aquelas pessoas tinham esse conhecimento. Apenas uma elite espiritual. E a salvação só poderia ser alcançada por meio dessa elite, do conhecimento que era alcançado por eles. Então, Paulo, irmãos, vai mostrar durante esta carta a supremacia, a superioridade de Cristo, a suficiência, irmãos, de Cristo para a nossa salvação. É isso que Paulo vai tratar como tema aqui nesta carta, irmãos. E nesse texto que nós lemos hoje, irmãos, tem como tema as marcas do ministério cristão. E eu coloco, irmãos, as marcas do ministério cristão para que entendamos que quando Paulo, a partir desse versículo aqui, 24, que tem como título em muitas Bíblias o trabalho de Paulo no ministério, ou ministério de Paulo, não se restringe apenas ao ministério apostólico, ou ao ministério dos líderes da igreja, dos pastores, mas a todos aqueles que são verdadeiramente cristãos, que foram chamados por Deus, estes devem sim exercer o ministério.
devem exercer aquilo para o qual o Senhor os chamou. Devem servir ao Senhor com seus dons e talentos, irmãos. É por isso que tem como tema as marcas do ministério cristão. Então, a partir desse texto, irmãos, separei aqui 3 lições que nós devemos aprender com esse relato de Paulo a respeito do seu ministério. Em primeiro lugar, a alegria do ministério de Paulo. A alegria do ministério de Paulo. Irmãos, o foco de Paulo aqui, como falei, é falar a respeito do seu ministério. O verso 23 finaliza, irmãos, que nós vimos no domingo passado, finaliza com a afirmação de que ele se tornou ministro do Evangelho de Cristo. Ele diz aqui, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. É o que diz o verso 23. Mas Paulo, irmãos, Paulo não queria ser um cristão. Ele não queria ser um crente, muito menos um ministro do Evangelho. E você pode se perguntar, não, ele não queria. Irmãos, quando nós lemos Atos capítulo 9, nós vemos a trajetória de Paulo, chamado Saulo, né, até Damasco. E nós vemos que ali no meio do caminho, irmãos, acontece algo extraordinário. O Senhor Jesus aparece para Paulo. E ali ele tem um encontro real com o Senhor Jesus, irmãos. E quando Cristo aparece para Paulo, sua vida é completamente transformada por esse encontro. E Cristo também aparece para Ananias, irmãos, que era um discípulo do Senhor, e diz para Ananias falar com Paulo, para dizer o seguinte, que Paulo deveria sofrer por causa do nome de Jesus. Isso está lá em Atos capítulo 9, versículo 16. Paulo deveria sofrer por causa do nome de Jesus. E Ananias, ele ficou um pouco receoso de ir até Paulo, ou de saber se Paulo era verdadeiramente um cristão, porque ele sabia da fama que ele tinha, de acabar com os cristãos, de matar os cristãos, de levar muitos prisioneiros. Então ele tinha uma certa dúvida, um certo receio com relação a Paulo, mas o Senhor Jesus disse para ele, afirmar para Paulo que ele sofreria por causa de Cristo. Irmãos, Paulo não se tornou um cristão sem saber o que estava por vir, o que iria acontecer com ele. Paulo não se tornou um cristão porque disse assim, eu vou me tornar um cristão agora, porque Cristo apareceu para mim, e agora a minha vida vai ser 1000 maravilhas, vai ser só bênção na minha vida, né? Não, na verdade, Paulo sabia que ele iria sofrer. E escrevendo aos Coríntios, irmãos, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, a partir do versículo 23, Paulo começa a narrar, a falar tudo aquilo que ele já tinha sofrido por ser um cristão, tudo aquilo que ele tinha sofrido simplesmente por pregar o Evangelho. 2 Coríntios 11, 23 diz assim, são servos de Cristo? Sou ainda mais. Falo como se estivesse louco, muito mais em trabalhos, muito mais em prisões, em chicotadas sem medida, em perigo de morte muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 chicotadas. 3 vezes fui espancado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei um dia e uma noite em mar aberto. Muitas vezes passei por perigos em viagens, perigos em rios, perigos entre bandidos, perigos entre os do meu próprio povo, perigos entre gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos entre falsos irmãos, em trabalho e cansaço, muitas vezes em noite sem dormir, com fome e com sede, muitas vezes sem comida, com frio e com falta de roupas. Além de outras coisas, ainda pesa diariamente sobre mim a preocupação com todas as igrejas. Quem se enfraquece, que eu também não me enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu também não fique indignado. Olha só o que Paulo apresenta, irmãos, todo o seu sofrimento por causa de Cristo. E Paulo não fala isso, irmãos, para que as pessoas tenham pena dele, ele não fala isso resmungando, não fala isso reclamando, de maneira nenhuma. Voltemos para Colossenses capítulo 1, versículo 24. Olha só o que Paulo diz. Agora, me alegro nos meus sofrimentos por vós. Olha a afirmação de Paulo, irmãos. Me alegro em meus sofrimentos. Como é que Paulo, passando por tudo isso que nós acabamos de ler, ele ainda consegue dizer, me alegro nos meus sofrimentos? Como pode?
alguém passar por tantas situações como essas e ainda assim ter a sua alegria. Irmãos, a alegria para muitas pessoas aí fora consiste apenas nos bens materiais que elas possam alcançar, em títulos que ela irá conseguir. Depende das circunstâncias externas, se está tudo bem, caminhando bem na sua vida, na sua família, se conquistou tudo aquilo que queria. E a partir do momento que não acontece daquela maneira que ela esperava, essa alegria acaba, irmãos, porque não é uma alegria fundamentada em coisas eternas, mas sim em coisas passageiras. Mas a alegria de Paulo estava fundamentada, estava firmada naquilo que é eterno, em Cristo somente. E é nele, irmãos, que a nossa alegria deve estar. Apenas em Cristo. Irmãos, se a vida de Paulo antes era dedicada a destruir a igreja do Senhor, irmãos, agora a sua vida é dedicada em servir a igreja de Cristo, em tornar o seu nome conhecido. E isso se torna claro quando ele diz: os meus sofrimentos por vós, me alegro por meus sofrimentos por vós, pela igreja do Senhor. Não foi Paulo, irmãos, quem plantou aquela igreja. Mas ainda que não tivesse sido ele que plantava, a sua alegria era em servir a igreja. Quem quer que tivesse plantado, irmãos, quem quer que tivesse plantado, ele tinha alegria em servir a igreja. E Paulo, irmãos, uma questão importante é que Paulo, ao escrever esta carta, ele estava preso. Colossenses é uma das chamadas epístolas da prisão. Ele estava preso, mas ainda assim, ele continuava servindo a igreja do Senhor. A prisão de Paulo, irmãos, não era motivo para ele utilizar como desculpas para não servir ao Senhor. O propósito dele, irmãos, era tornar plenamente conhecida a palavra de Deus, é o que diz o versículo 25. Da qual me tornei ministro, segundo o chamado de Deus, que me foi concedido para convosco, a fim de tornar plenamente conhecida a palavra de Deus. E Paulo se esforçava para isso, para que a mensagem do Evangelho pudesse alcançar cada vez mais pessoas, irmãos. Ele se esforçava. Para Paulo, irmãos, o morrer era lucro, porque ele iria se encontrar com o Senhor. Mas enquanto Paulo estivesse vivo, ele iria servir a Cristo. Por isso que ele fala: morrer é lucro, mas o viver é Cristo. Porque a nossa vida, irmãos, deve ser vivida para a glória do Senhor. Irmãos, o que tem impedido você de servir a Cristo? Esse é o primeiro questionamento que eu quero fazer. Qual tem sido a sua justificativa para não servir ao Senhor? O que tem tirado também a sua alegria em servir ao Senhor? Porque Paulo estava preso, irmãos. Nós vimos em 1 Coríntios 11, 2 Coríntios 11, todos os sofrimentos pelos quais Paulo passava. Mas, embora ele passasse por tudo isso, irmãos, ele continuava se esforçando para servir a Deus. Nem a prisão pôde parar Paulo. Mas muitas vezes, irmãos, por poucas coisas, nós deixamos de servir ao Senhor. Nós deixamos que o desânimo tome conta das nossas vidas e nós paramos de servir ao Senhor com alegria. Mas o Senhor quer, irmãos, que nós o sirvamos com alegria em nosso coração, irmãos. E muitas vezes, nós iremos passar por sofrimentos, irmãos, por alguns momentos, algumas circunstâncias não tão boas, justamente por nós sermos servos do Senhor, justamente por estarmos servindo a Cristo. Mas isso, irmãos, não deve nos parar. Se o nosso foco estiver nas circunstâncias, nós jamais serviremos a Cristo. Mas se o nosso olhar estiver em Cristo e somente nele, irmãos, nós iremos servi-lo em qualquer circunstância. Cristo mesmo falou no Sermão da Montanha, quando ele falava a respeito das bem-aventuranças, ele diz: bem-aventurados sois vós, quando vos perseguirem, vos injuriarem, vos caluniarem, dizendo todo mal contra seu respeito. Porque, irmãos, nós estamos servindo ao Senhor. Não sermos perseguidos porque estamos fazendo o que é errado, por estarmos pecando, não. Mas por servirmos ao Senhor. Bem-aventurados somos nós, é o que o Senhor nos diz. Para o cristão da igreja primitiva, irmãos, sofrer pelo Senhor era uma honra, era um privilégio. Então, irmãos, se nós estamos sofrendo por fazermos aquilo que é certo, nós devemos nos alegrar, irmãos. Nós devemos ter alegria, porque sabemos que a vontade de Deus está sendo feita, irmãos. A vontade de Deus está sendo feita. Irmãos, voltando para o versículo 24,
Paulo diz o seguinte: agora me alegro dos meus sofrimentos por vós e completo no meu corpo o que resta do sofrimento de Cristo. Irmãos, quando Paulo diz aqui que ele completa em seu corpo o que resta do sofrimento de Cristo, nós não devemos entender, irmãos, que Paulo está dizendo que a obra de Cristo na cruz foi insuficiente e que os sofrimentos de Paulo agora são necessários para completar a nossa salvação. Não é isso que Paulo está dizendo. Na verdade, irmãos, se fosse isso, Paulo estaria negando tudo o que ele ensinou nessa carta. Porque nessa carta, Paulo vai falar justamente sobre a suficiência de Cristo para a nossa salvação. Não é necessário acrescentar mais nada. A obra de Cristo é plenamente suficiente para nos salvar. E o que é que ele está dizendo, irmãos? O que é que Paulo está dizendo aqui? Quando Paulo afirma que está completando o que resta do sofrimento de Cristo, ele está dizendo que os sofrimentos que Jesus enfrentou não se esgotaram, irmãos, porque Jesus foi perseguido, foi maltratado, mas depois de sua ressurreição, o ódio do mundo se voltou contra os cristãos. Porque o mundo agora não poderia mais perseguir a Cristo, não poderia mais matar a Cristo. Então agora o mundo quer destruir a igreja que o Senhor estabeleceu. O mundo quer destruir o cristianismo, quer acabar com os cristãos. E, irmãos, é só o que nós temos visto no mundo hoje. Tentativas e mais tentativas de tentar acabar com a igreja do Senhor. E essa perseguição, muitas vezes, irmãos, não é uma perseguição mais como antigamente, em que os cristãos eram mortos. Na verdade, essa perseguição acontece quando algumas coisas estão sendo introduzidas na igreja do Senhor para destruir com o evangelho genuíno, com o evangelho verdadeiro. E nós temos visto, irmãos, muitas igrejas que têm aderido a isso. Muitas igrejas que têm deixado de lado o verdadeiro evangelho e têm dado lugar a tantas outras coisas, irmãos, mundanas, tantas outras coisas que o Senhor não concorda com sua palavra, em sua palavra. Nós temos visto, irmãos, igrejas na Europa que estão deixando de ser igrejas, estão se tornando boates, bares. Nós temos visto tudo isso, irmãos. A igreja do Senhor sendo destruída pelo mundo, porque o mundo agora tem adentrado dentro da igreja do Senhor. Mas, irmãos, quando nós começamos a nos posicionar, quando nós começamos a pregar o verdadeiro evangelho, irmãos, nós iremos passar por perseguições e por sofrimentos. E é justamente isso que Paulo está dizendo. Paulo enfrentou esse sofrimento, irmãos, e o povo de Deus continua a sofrer por causa de Cristo. Em alguns lugares, os nossos irmãos ainda são mortos por causa de Cristo, irmãos. Mas quando esses irmãos são mortos, quando eles estão se encaminhando para a morte, irmãos, eles fazem isso não chorando e não com tristeza. Eles fazem isso louvando ao Senhor com alegria, por saberem que eles estão cumprindo com a vontade de Deus. A alegria de servir ao Senhor, irmãos, era muito maior, mesmo que custasse a sua própria vida. E talvez o seu ânimo em servir ao Senhor, essa alegria em servir ao Senhor já não exista mais. Talvez não seja mais como era no início da sua caminhada, talvez você está um pouco desanimado. Mas o Senhor lhe convida hoje a retornar a esse primeiro amor. O Senhor lhe convida hoje a ter o mesmo ânimo, a mesma motivação de antes. E ainda mais, a sua alegria deve estar no Senhor. Porque se a sua alegria estiver nele, se a sua alegria estiver em fazer a vontade de Deus, você poderá dizer, como Paulo disse no versículo 24, agora me alegro no meu sofrimento, porque a nossa alegria está no Senhor. O segundo ponto, irmãos, que nós devemos tirar como lição desse texto, é a mensagem do ministério de Paulo. Qual era a mensagem que Paulo pregava? É importante entender, irmãos, que aquela heresia que estava adentrando na igreja de Colossos minava com esse assunto tão crucial desta carta, que é a suficiência de Cristo. É por isso, irmãos, que a temática destas exposições é Cristo sobre tudo, porque Cristo está acima de todas as coisas e Cristo, apenas Cristo, é suficiente para trazer a nossa salvação. Não precisamos de mais nada, irmãos, apenas de Cristo. Apenas de Cristo. Irmãos, no versículo 26, Paulo diz o seguinte: o mistério que esteve oculto durante séculos e gerações, mas que agora foi manifesto aos seus santos. É interessante o uso da palavra que Paulo faz aqui
no versículo 26, o mistério que esteve oculto. Essa é uma palavra interessante, porque se Paulo está escrevendo para uma igreja em que a heresia do gnosticismo tem entrado, que é justamente a ideia de que apenas algumas pessoas têm um conhecimento de salvação, ele utiliza, existia de fato um mistério. E aí, quando se fala em mistério, os gnósticos amavam esse assunto de mistério. Opa, se é um mistério, eu quero. Se é um assunto, um conhecimento mais elevado, mais superior, eu quero saber qual é esse conhecimento mais elevado, mais superior. E aí Paulo vai dizer, que mistério é esse, irmãos? Existia um mistério que estava oculto, mas ele diz que esse mistério foi revelado, e que agora esse mistério, irmãos, não pertence mais a um grupo específico de pessoas, como os gnósticos falavam, não pertence a uma elite espiritual. Não, mas esse mistério agora foi revelado e agora todos podem ter acesso a esse mistério. E que mistério é esse do qual Paulo fala, irmãos? Versículo 27. A quem Deus, entre os gentios, quis dar a conhecer as riquezas da glória deste mistério. A saber, qual é esse mistério? Cristo em vós, a esperança da glória. Olha o mistério, irmãos, que Paulo diz aqui. E por que Paulo diz que é um mistério? Porque, irmãos, quando nós lemos o Antigo Testamento, todo o Antigo Testamento, irmãos, apontava para Jesus Cristo. Todo o Antigo Testamento fala sobre Cristo, irmãos. Desde a queda do homem, quando o homem cai em pecado, Deus faz uma aliança com ele e diz que virá da mulher aquele que vai redimir toda a humanidade, que vai esmagar a cabeça da serpente. E este é Jesus. Então, desde o Gênesis, irmãos, Cristo vem sendo anunciado. Cristo vem sendo anunciado desde Gênesis, desde a queda do homem. E todo o povo vivia nessa expectativa da chegada deste homem que esmagaria a cabeça da serpente, que traria a salvação para a humanidade. Mas era um mistério, irmãos, porque ninguém sabia quem era, ninguém sabia em qual momento isso aconteceria, ninguém sabia o nome desta pessoa, deste homem. Mas o Novo Testamento nos mostra com clareza quem é e mostra que todas as profecias do Antigo Testamento têm um cumprimento e se cumprem na pessoa de Jesus Cristo. E esse mistério, irmãos, não está restrito a poucas pessoas, mas a todos aqueles que já receberam a Cristo, irmãos. Esse mistério está acessível a todos nós por meio da fé. E aqueles que recebem, irmãos, a palavra de Deus pela fé, se tornam a habitação do Espírito de Deus. Cristo em vós, a esperança da glória. Então, se você recebeu a Cristo, irmãos, Cristo habita em você, Cristo habita em seu coração. E Ele, irmãos, é a esperança da glória. Irmãos, a nossa esperança não está firmada nas coisas deste mundo. A nossa esperança não deve estar em políticos. A nossa esperança não deve estar em governos. Muitas vezes, nós ficamos frustrados quando vemos um governo subir, outro descer, porque nós estamos colocando as nossas expectativas e esperanças em homens. Mas a nossa esperança deve estar apenas em Cristo, irmãos, porque nenhum governo deste mundo será perfeito. Mas quando Cristo voltar, o seu reino eterno será estabelecido. E esse reino será perfeito, irmãos. E é nele que deve estar a nossa esperança. É nele que deve estar a nossa fé, irmãos. Não em nada que exista neste mundo. Então, irmãos, se a sua esperança está em Cristo, você já pode sim desfrutar dessa alegria. Uma alegria completa que está reservada no futuro, irmãos, mas que já pode ser desfrutada por você hoje, porque Cristo verdadeiramente habita em você. Basta que os seus olhos estejam firmados no Senhor. Terceiro ponto, irmãos, que nós aprendemos com esse texto. Qual é o propósito do ministério de Paulo? Versículo 28. A ele anunciamos, aconselhando e ensinando todo homem com toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Irmãos, qual é o propósito do ministério de Paulo? Ele diz aqui, apresentar todo homem perfeito em Cristo. E o meio pelo qual ele vai fazer isso, irmãos, ele diz aqui no início, anunciando, aconselhando e ensinando. É assim, irmãos, que Paulo resume o seu ministério. A pregação do Evangelho.
para que assim todo homem, não apenas alguns, mas todo homem seja apresentado perfeito em Cristo. Irmãos, como eu falei no início, esse ministério não se resume a Paulo, não se resume à liderança da igreja, aos pastores, mas é para todos aqueles que são cristãos, irmãos. Esse ministério é para todos nós, irmãos. Veja o que diz Colossenses 3,16. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. Olha só, irmãos, o que Paulo diz aos Colossenses. Habite em vocês ricamente a palavra de Deus. Em todos da igreja, irmãos. A palavra de Deus deve habitar de maneira abundante, não apenas em alguns, mas em todos os que são membros da igreja do Senhor. E ele diz ainda, ensinem e aconselhem-se uns aos outros em toda a sabedoria. Irmãos, ele não está falando aqui apenas aos pastores, mas sim a todos os membros do corpo de Cristo. Nós temos essa responsabilidade uns com os outros, irmãos. Quando Cristo ressuscitou, ele deixou a grande comissão para a sua igreja, de ir e pregar o evangelho a toda criatura. Essa missão é nossa. E ele diz ainda, continuando, batizando e ensinando. Então, irmãos, a responsabilidade de pregar o evangelho é de quem? Nossa. E a de ensinar é nossa também, irmãos. É nossa, é de cada um de vocês que pertence à igreja do Senhor. E você pode até muitas vezes dizer, mas eu não sei, eu não tenho habilidade para isso, mas é o Senhor quem capacita. Se a palavra de Deus habitar ricamente em vocês, como Paulo diz em Colossenses 3,16, você terá a sabedoria do alto para ensinar, aconselhar, exortar o seu irmão. Você pode fazer isso e deve fazer isso, irmãos. Nós devemos cumprir com esse objetivo. Isso só acontecerá, irmãos, isso só acontecerá se nós dedicarmos tempo para ler a palavra de Deus. Como é que ela vai habitar ricamente em nós, irmãos, se nós não dedicarmos tempo para ler? Se nós dizemos que não queremos ler a palavra de Deus? Se nós só lemos a palavra de Deus quando estamos aqui na igreja? Nós devemos, irmãos, considerar a palavra de Deus como de fato ela é. Alimento para as nossas vidas. Se ela é um alimento, irmãos, como é que você pode ficar sem se alimentar durante um dia? E nem sequer sentir falta disso. Mas nós, irmãos, devemos buscar nos alimentar todos os dias da palavra de Deus, porque ela é quem nos sustenta, irmãos. Ela é quem nos sustenta espiritualmente. Portanto, que a leitura da palavra de Deus seja fundamental em seu dia a dia. Mas o nosso objetivo, irmãos, não é apenas ganhar as pessoas para Cristo. Você pode pensar, não é esse? Não, não é apenas esse, mas conduzi-las a uma maturidade espiritual. Eu não posso ganhar alguém para Cristo e deixá-la sozinha. Eu preciso acompanhá-la até que ela atinja uma maturidade espiritual. É isso que Paulo diz, para que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo. E quando ele diz perfeito, irmãos, não significa uma perfeição em que nós não teremos mais pecado, né? Nós vimos isso na escola bíblica hoje. Nós continuaremos buscando essa perfeição e quando estivermos aqui nessa terra, continuaremos buscando, sabendo que nós não iremos encontrar até que Cristo volte. Mas nós devemos buscar a perfeição, irmãos. Devemos buscá-la com todas as nossas forças. Devemos buscar ser cada dia mais parecidos com Cristo, irmãos. Porque quando naquele grande dia, quando o Senhor retornar, aí sim nós seremos semelhantes a Ele, irmãos. Nós não teremos mais pecado nenhum. 1 João 3,2 nos diz, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Então, irmãos, essa deve ser a nossa expectativa, de sermos cada vez mais parecidos com Cristo. E nós só conseguiremos nos parecer mais com Ele se nós o conhecermos cada vez mais. E nós só conseguiremos fazer isso lendo a palavra e orando continuamente, irmãos. Essa deve ser o nosso dia a dia, irmãos. Leitura da palavra e oração.
A heresia de Colossos, irmãos, afirmava que essa maturidade espiritual, essa perfeição, estava reservada apenas para um grupo, para uma elite, apenas para poucas pessoas. Mas Paulo afirma que essa maturidade está disponível para todos nós e que nós devemos buscá-la através de Cristo, irmãos. Ele é o padrão de quem nós devemos ser. E ele não somente é o padrão, como também é a fonte que nos levará, que nos capacitará a alcançar essa maturidade, irmãos. Tudo é por meio de Cristo. Tudo é para Ele, para a glória dele, irmãos. E nós só alcançaremos essa maturidade através dele também. Versículo 29. Para isso eu trabalho, lutando de acordo com a sua eficácia, que atua poderosamente em mim. Para nós finalizarmos, irmãos, Paulo conclui aqui este parágrafo com a afirmação de que ele está lutando para cumprir o ministério que foi confiado a ele. Mas essa luta, irmãos, Paulo diz que não depende de suas forças, mas sim da força de Cristo. Não depende de Paulo, irmãos. Se dependesse de Paulo, quando ele fosse preso, na primeira chicotada que ele recebesse, ele desistiria. Mas porque não dependia dele, irmãos, Cristo fortalecia, ele pôde resistir a cada uma dessas situações, a cada um desses sofrimentos e pôde cumprir com o ministério que foi confiado a ele. Lutando de acordo com a sua eficácia, né? de acordo com algumas versões, o seu poder que atua em mim. É pelo poder de Cristo, irmãos, que nós conseguiremos enfrentar as dificuldades, as adversidades, os sofrimentos, as tribulações, tudo isso somente através de Cristo, porque é Cristo que atua poderosamente em nós, assim como atuou em Paulo. Esse poder continua atuando em nossas vidas hoje, irmãos. Nós não devemos achar que é um poder diferente, que é um Cristo diferente, que é um Espírito diferente. É o mesmo Espírito que esteve sobre Paulo, está sobre nossas vidas hoje. E nós podemos, irmãos, ter a mesma alegria que Paulo teve em servir ao Senhor. Sem Cristo, irmãos, nada podemos fazer. No domingo passado, nós vimos ainda em Colossenses 1, que todas as coisas foram criadas por Ele. Mas Ele não somente criou todas as coisas, como também sustenta todas as coisas, irmãos. Cristo tem sustentado todas as coisas. Se Ele não sustentar, nada existiria. Se Cristo não estiver sustentando, irmãos, as nossas vidas, nós não conseguiremos resistir. Onde está a sua força, irmãos? Onde está a sua força? Paulo nos ensinou nesse texto que devemos ter alegria ao cumprirmos com o ministério que Ele nos confiou. Irmãos, quando Cristo nos chamou, Ele concedeu dons para cada um de nós. Ele deu talentos para cada um de nós. Você tem exercido os dons que o Senhor lhe deu com alegria? Ou você tem guardado os seus dons para não servi-lo da maneira como Ele chamou você? Essa é uma reflexão que nós devemos fazer, irmãos. E como nós vimos, nós não devemos colocar justificativas para não servir ao Senhor. Mesmo em nossas dificuldades, mesmo em nossas limitações, devemos fazer o possível para continuar servindo ao Senhor, para continuar tornando o seu nome conhecido. Esse deve ser o nosso propósito, irmãos, da nossa vida, servir ao Senhor. Continue servindo ao Senhor com alegria, sabendo que a nossa esperança não está nesse mundo, mas sim no mundo que está por vir. Irmãos, Cristo habita em nós e Ele é a esperança da glória. Essa é a mensagem, irmãos, que devemos pregar para este mundo. Porque o mundo tem colocado a sua esperança, o mundo tem colocado a sua fé em coisas que são banais, em coisas que são passageiras. Mas nós devemos, irmãos, e temos a responsabilidade de mostrar ao mundo que a nossa esperança e a nossa fé deve estar apenas em Cristo. E que Cristo domina sobre tudo, irmãos. Cristo domina sobre todos. E apenas Ele deve ser adorado. Por fim, nós devemos cumprir o nosso ministério, irmãos, visando alcançar a maturidade espiritual, que é sermos cada dia mais parecidos com o Senhor. Nós aprendemos hoje na Escola Bíblica Dominical a respeito da santidade, que é uma das etapas da nossa salvação. E a santidade, irmãos, é um processo que vai durar durante toda a nossa vida, até
Cristo voltar. E nós devemos nos esforçar, irmãos, para sermos cada dia mais parecidos com Ele. Mantenha os seus olhos fixos apenas no Senhor. Ele, irmãos, é a expressão máxima do ser de Deus, como vimos no domingo passado, e é com Ele que nós devemos nos parecer. Você tem se esforçado verdadeiramente para se parecer com Ele? Você tem se esforçado para cumprir com o ministério cristão, com o ministério que o Senhor confiou a você? Você tem se esforçado para manter, para servir ao Senhor com alegria, independente das circunstâncias? É isso que o Senhor nos ensina nesta noite, que você deve servir ao Senhor com alegria. Amém? Vamos orar. Santo Deus, amado Pai, nós queremos te agradecer, ó Deus, por esta exposição da tua santa palavra. Somos gratos, ó Deus, porque cremos que o Senhor continua a falar conosco, ainda hoje através da tua palavra, Deus. Pedimos que o Senhor, ó Deus, possa trabalhar em nossos corações, para que o nosso foco não estejam nessas coisas terrenas, banais, ó Deus, que são passageiras, não estejam nas circunstâncias, mas sim que estejam apenas no Senhor, que os nossos olhos estejam apenas em Ti, ó Deus, e que a Tua alegria, ó Deus, possa fortalecer o nosso coração, para que assim possamos Te servir com todo o vigor, apesar das dificuldades, ó Deus, que possamos continuar Te servindo, cumprindo com aquilo que o Senhor nos chamou, cumprindo com aquilo que o Senhor nos confiou, Deus. Seja conosco, oramos assim em nome de Jesus. Amém.